Boa noite, gente. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas voltamos aí com a live. Vou esperar uns 2 minutinhos para mais alguém entrar, mais algumas pessoas entrarem, tá bom? E aí a gente convida o Thiago para estar conversando com a gente nessa live que vai ser muito legal. E se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando, tá? Durante aí o decorrer da conversa da live. Quem estiver aqui já na live, se puderem, manda aí se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô com esse fone, não sei se vai dar para ouvir direito. Então, se vocês puderem responder nos comentários, tá? Se tá dando para ouvir, aí eu agradeço. Senão, eu tiro o fone para vocês poderem me ouvir melhor. Guardar mais uns minutinhos, convidar o Thiago, tá bom? E me apresentar para vocês, né? Beleza, Micaela. Beleza, Santoro, que bom. Vocês estão ouvindo, então tá ótimo. Thiago já tá aqui. Guardar mais um minutinho e aí eu já convido ele, me apresento melhor aqui para vocês, tá bom? Vou chamar aqui o Thiago para a gente poder começar aí, dar o início da nossa live, tá bom, galera? Boa noite, Thiago, tudo bom? Tudo bom? Consegue me ouvir? Sim, perfeito. Ótimo. Gente, vamos dar início aqui, e aí, para que todo mundo entenda, né, a nossa live, eu me chamo Joyce, eu faço parte da equipe de comunicação aqui da editora da UERJ, e vou estar conversando aqui com o Thiago, fazendo algumas perguntas sobre o livro O Objeto Quádruplo, né, que ele que foi o tradutor. E aí a gente vai fazer algumas perguntas sobre o livro. E aí, essa é a nossa primeira live aqui no Instagram da editora, então qualquer erro já peço desculpas, né? Estamos aprendendo aqui juntos. E esse trabalho do Graham Harman, né, o Objeto Quádruplo, ele é um dos lançamentos mais importantes aqui da editora da UERJ nesse ano de 2023, não sei se vocês sabem, mas ele também deu início a uma linha filosófica que acho que o Thiago vai poder até falar um pouquinho melhor sobre essa linha, que é ontologia orientada ao objeto. Então, aqui a gente convidou o Thiago, que foi o tradutor. Eu peguei aqui até o livro para vocês poderem ver a capinha dele, bonitinha. Tá? E aí o Thiago vai falar um pouquinho mais pra gente, ele que foi responsável. E aí, Thiago, queria saber como é que você tá, queria que você contasse um pouquinho mais de você pra gente. Ótimo, obrigado. Joyce, um parêntese rápido. A capa ficou linda, eu gostei da capa. Parece não sei se dá pra ver aí, mas parece que é pintado, tem alguma coisa assim meio, né, bem atrás estiloso. Também tá bem legal. Ficou bem legal. Então é isso, no momento estou fazendo pós-doutorado na Unifesp, né, para filosofia. Eu trabalho com essa linha que é um pouco estranha, mas eu vou explicar daqui a pouco, que é a ontologia orientada a objeto. E no momento sou
professor aqui de Salvador, né? Parece estranho, eu falei que eu sou fazendo pós-doutorado na Unifesp, mas é online, né? Então é por isso que eu estou podendo ficar aqui em Salvador e ao mesmo tempo pegando aula lá. E dou aula, né? Já dei aula na UFBA como professor substituto, e já tem muito tempo, desde 2020, que eu trabalho com essa linha. Eu não conhecia, não conheci durante toda a minha carreira acadêmica, né? Essa tradição foi recente. Mas quando eu conheci, alguma coisa chamou minha atenção, né? E aí eu comecei a entrar em contato com o autor, pedindo para traduzir algumas coisas, fazer algumas entrevistas, né? Eu tive a oportunidade de fazer o doutorado sanduíche com ele, e aí eu sugeri a possibilidade de fazer a tradução. E principalmente porque a gente não tem nada oficialmente aqui de livro dele no Brasil. A gente tem artigos soltos, a gente tem ensaios, mas o livro ainda não. Então, o livro seria uma forma de criar uma espécie de pano de fundo institucionalizado, formal, para inclusive que outros tradutores no futuro, não necessariamente eu, possam retornar para esse livro e pegar algumas referências, né, e possam continuar a jornada. Beleza. Então, você já conseguiu um contato com ele antecipado, né, para poder fazer essa tradução. Podia falar um pouquinho para a gente como foi esse contato, se foi tranquilo para você e tal? Foi. No começo, porque é o seguinte, eu tinha contato muito com ele, antes de começar a traduzir, inclusive, qualquer coisa com ele. Eu tinha contato com vídeos, um contato mais formal de textos e livros, então eu imaginava que ele era um cara inacessível. Eu imaginava que se eu perguntasse para ele, nem ia responder meu e-mail, né, na minha cabeça. Só que aí eu mandei o e-mail, né, não esperando nenhuma resposta dele. Primeiro ele disse ok para os artigos que eu queria traduzir, e depois ele também disse ok para o livro. E ele foi super tranquilo, né, super aberto. Inclusive esse livro, a gente não pagou nada por direitos autorais, né, porque ele está aberto a essas traduções, então ajudou muito, então ele ajudou todo o processo também. Então é alguém que no começo eu pensava que seria impossível de conversar, porque seria alguém super ocupado, né, que teria outras coisas na cabeça, mas não, no final das contas foi alguém super disponível, né, e que ajudou muito durante todo o processo, inclusive no diálogo na hora da tradução, né, de perguntar, olha, será que faz sentido? Né? Porque às vezes a gente não pode traduzir algo literalmente, então a gente precisa encontrar um sinônimo. Né? Aí às vezes eu perguntava para ele, então, por exemplo, tem um termo que é do trabalho dele que se chama sensual object, né? Que a tradução literal seria objeto sensual. Só que no português, o sensual pode dar outro tipo de pegada, tem outro tipo de conotação. Né? E ele não só fala de objeto sensual, ele fala de espaço sensual, coisas sensuais. Então eu falei, olha, será que eu posso trocar por um outro sinônimo? Aí a gente traduziu para sensitivo, né? Que tem a ver com corpo, com emoção, percepção. Aí ele gostou, né? Mas de novo, ele foi super aberto, super disponível, né? Gostou muito. Inclusive na live dele, que teve, né? No lançamento, ele agradeceu muito a Eduerge pela oportunidade. Ai, que legal. Inclusive, pessoal, a live não foi feita aqui pela Eduerge, mas a gente fez uma publicação sobre ela, então se vocês quiserem assistir, tá o autor lá, o Thiago também, outros professores, e aí seria bem legal de vocês assistirem ela completa, né? Thiago, essa foi a sua primeira tradução ou você já tinha feito algumas outras traduções antes? Eu nunca tive experiência com tradução de livro. Essa é a minha primeira experiência com livro, mas eu sempre traduzi entrevista, artigo, ensaio. Só que teve um desafio, porque você pode pensar que a diferença de um artigo para o livro é só o tamanho, mas na verdade não. A diferença vai além disso. Então, por exemplo, no artigo é muito mais flexível, não tem tanto controle quanto se tem no livro. No livro, a responsabilidade é maior. Né? Então, por exemplo, a tradução do livro, eu necessariamente preciso pegar outras traduções que já foram feitas de outros textos parecidos, que tenham certos termos que eu preciso usar. Então, eu não posso simplesmente ignorar.
né? Então, cada detalhe eu preciso fazer essas referências. Então, tem tradutores que são consolidados já no Brasil, que eu não posso esquecer. Então, é um tipo de cuidado que eu não imaginava que teria. Eu pensei que ia ser tranquilo, como no artigo, né? No artigo a gente tem, claro, passa por revisão do pares, mas não é a mesma coisa, né? O peso do livro é muito maior, né? E eu passei por várias reuniões com vários tradutores. Eu lembro que o primeiro parecer que eu recebi do livro, né, foi detonando a tradução. Né? A primeira mesmo, algum tempo atrás. Aí eu revisei, isso não foi nem na Eduerge, né? Foi numa outra editora. E aí depois passou por um processo novo de revisão, e aí eu peguei, retomei de novo, e encontrei com outros tradutores, fiz reuniões com o próprio autor, né? Mas são coisas que, como eu já estava no costume do artigo, eu pensei que seria mais ou menos na mesma onda. Mas não. Né? A responsabilidade era muito maior, né? Principalmente porque a gente está falando de um texto que tem a estampa da editora ali, então a editora não quer qualquer coisa, ela quer um material bem traduzido, que possa ter um retorno financeiro e simbólico também para a editora. Então foi por aí. Beleza. O objeto quádruplo ele já tinha sido publicado, traduzido, né, em outras línguas. E é a primeira vez que vem para o Brasil, você que fez a tradução, né? E aí, por que você acha que teve essa demora para chegar até o Brasil a tradução desse livro? Sim, eu acho que primeiro é a tradição de pesquisa no Brasil. Não é uma tradição de pesquisa que vai por essa linha. Né? Então, hoje, o que a gente tem no Brasil, trabalhando com ontologia orientada a objeto, são poucos, são alguns grupos de pesquisa específicos. Então, acho que foi muito mais por aí, né? Porque é bem curioso. Não só esse livro já foi traduzido, mas todas as obras de Harman já foi traduzido para 20 idiomas, e, enfim, é super badalado lá fora. Mas quando chega no Brasil, ainda está um pouco tímido. Né? Eu acho que é muito disso, ainda é uma tradição, né? São ideias um pouco estranhas, diferentes, né? Falando da agência dos objetos, não é uma coisa que a gente está acostumado. Como assim os objetos têm agência? Né? Normalmente a gente acha que objetos são passivos, né? São coisas que a gente usa, manuseia, como, por exemplo, esse celular. Na minha cabeça, esse celular é só um instrumento que eu uso para projetar ideias da minha cabeça. Tá? É difícil para a gente imaginar que esse objeto celular, ele tem vida própria também. Ele redefine relações, ele cria novas condições de relação e possibilidade. Então, a ideia de deslocar um pouco o humano e colocar objetos e outras coisas no centro é um pouco diferente. É uma coisa estranha, né? Inclusive quando você vai para as ciências humanas, para a filosofia, para outras áreas também. Então acho que é por isso que demorou. Né? Essa coisa de filosofia dos objetos parece um pouco estranho para quem não é familiarizado. Para quem não está por dentro, né, dessa parte realmente. Tanto é que quando eu vi o livro também, eu fiquei, eu dei uma lidinha e fiquei, diferente, né? Não estava habituada, ainda não estou tão habituada, acredito como alguns que estão aqui na live também não conheçam tanto, e aí por isso que é legal estar aqui conversando contigo, né? E eu queria saber por que o livro, por que ele é considerado assim um marco nos estudos filosóficos agora? Por que você acha que ele é um marco agora? Pelo menos como o autor ele se apresenta como um tipo de ruptura com outras tradições de filosofia, de pensamento crítico, né? e por aí vai. Que é o seguinte, para ele, o que é que define a filosofia, ou a teoria social, as ciências humanas? É um compromisso obcecado pelo humano, né? E os produtos do humano, linguagem, cultura, poder, discurso, normalmente a gente fala disso. E aí ele vai dizer o seguinte, nesse desejo de falar muito do humano, a gente perde os objetos, o mundo desaparece. Né? Então o mundo deixa de ser um lugar que me surpreende e vira só um desdobramento de linguagem, de poder, de discurso. Então o mundo ele perde autonomia. Né? As coisas perdem autonomia. Outros povos, outras culturas, outros corpos, né? Porque, na verdade, a noção de objeto de Harman inclui todo mundo, até os humanos seriam objetos.
Tá? E o objeto para ele é definido por algo que não pode ser esgotado. Essa é uma das características. Você nunca pode dizer que um objeto é só poder, só discurso, só classe, só dominação. O objeto escapa. Né? Então, qualquer coisa que escapa de teorias, de linguagem, de interpretação, é um objeto. Né? Então, um objeto não necessariamente é algo físico. Então, você pode ter uma cultura inteira, pode ser um objeto, né? Se aquela cultura escapar de você. Então, o mundo para Horman, na teoria mais clássica, ele perde autonomia. E a proposta dele é dar autonomia ao mundo de novo, né? Para que o mundo possa trazer animais, objetos, outros corpos, outras culturas, outras realidades, que não necessariamente estão dentro da nossa expectativa. Né? Por isso que uma das definições dele de objeto também é essa quebra de expectativa. Quando o objeto frustra, né? Quando o objeto quebra, quando o objeto desafia, é o momento que o objeto está dizendo para você que ele tem uma trajetória própria. Né? O objeto não está lá por você ou por mim. Né? O exemplo que Horman dá é de um relacionamento. Né? Quando a gente pensa o seguinte, imagine, sei lá, eu tenho um namorado, namorada. Eu tenho uma certa expectativa em relação àquela pessoa. Ninguém gosta de ser frustrado. Ninguém gosta. Tá? Então, a gente espera que aquele indivíduo tenha um conjunto de comportamentos, enfim. Né? Por exemplo, ninguém gosta de ser traído. Tá? Só que aí vai dizer Horman, quando aquele outro te trai, ou te insulta, ou faz algo que te coloca contra a parede, é um sinal que aquele indivíduo não é você. Ele tem trajetória própria, ele tem uma autonomia própria. Tá? Porque se aquele outro não te frustra, ele é só um delírio da sua cabeça. Né? Ele não é alguém de carne e osso, ele é só uma fantasia que você criou por alguma expectativa qualquer. Só que aí é que tá, o outro não é apenas um delírio da minha cabeça, o outro tem uma vida própria, uma bagagem própria. E é por isso que o outro me irrita, é por isso que o outro, ou um objeto qualquer, quebra, porque as coisas não estão lá, na realidade, por mim. Resumindo, o ponto de Horman é, boa parte da tradição mais clássica é bem vaidosa e acha que o mundo inteiro gira em torno dela, né, das suas categorias, das suas interpretações, do seu mundinho, e esquece que o mundo ele está lá por conta própria. O mundo não precisa necessariamente de mim. Né? O mundo tem uma trajetória. Né? É mais ou menos por aí. Então ele está tentando retomar, como ele vai dizer, a potência dos objetos. Lembrando que o objeto para ele é tudo aquilo que escapa, tem autonomia, tudo aquilo que desafia, né, o observador. Beleza. E agora, falando um pouquinho do enfoque no objeto que existe aí no conceito do livro, né, que você acabou de falar. Você acredita que isso conversa ou dialoga de alguma maneira com o cenário que a gente tem hoje do desenvolvimento da inteligência artificial, ou acredita que não tem nada a ver? Com certeza. Na verdade, ele até fala disso. Ele está começando, o Horman, o autor, está começando a pensar um pouquinho sobre o caso. Não só da inteligência artificial, de qualquer tecnologia. Quando a gente começa a entender que não só a inteligência artificial, mas toda tecnologia tem desdobramentos inesperados. Né? Então a gente não está sob controle o tempo inteiro. Inclusive a inteligência artificial. Né? Então a ideia de que hoje a gente precisa lidar com esse novo fenômeno, né? Entender para onde é que vai, é um desafio que, de novo, não é exclusivo de agora. Sempre foi assim. A cada nova tecnologia, porque tudo bem, quando a gente cria uma tecnologia, a gente cria com um determinado projeto na cabeça. Só que aquele objeto que foi criado, a tecnologia, ele tem vida própria também. Então, na prática, um dos argumentos de Horman é, se você segue a teoria de Horman até as últimas consequências, a gente não pode dizer como vai ser o futuro da inteligência artificial. Não tem como. Porque a gente não está no controle. O máximo que o humano faz é negociar com as consequências desse objeto. Né? É apenas uma negociação. Então, na visão de Horman, o humano é bem frágil. Né? O humano é bem frágil diante dessas novidades, dessas tecnologias. Então, é claro que a gente não vai ficar de braços cruzados, só que a gente também não tem como antecipar. Até mesmo quando você vai na década de 90, né, tem uma entrevista, não sei se você já viu, com Bill Gates falando sobre a internet. Ele foi para um programa norte-americano, eu esqueci agora,
É tipo aquele programa do Joe, talk show, né? Que tem um povo lá que você chama para sentar no sofá. E aí estavam fazendo piada com Bill Gates na década de 90, porque ele estava falando da internet. Né? E ninguém estava colocando fé, falando esse negócio de internet. É engraçado porque hoje a gente olha para trás e a gente não imaginava o poder que isso tem. O poder, inclusive, de decidir eleições. Né? A gente tem grandes eleições de grandes democracias hoje que são decididas pela internet. Bolsonaro, por exemplo, entrou no poder. Bolsonaro ele não foi pelo circuito oficial, né, da grande mídia. Ele criou um circuito paralelo. Né? Ninguém esperava disso. Né? Não era uma coisa que a gente estava imaginando. Então, para Horman, é interessante. A gente precisa estar alerta, mas também observando que não tem como estar no controle. A gente não controla essas tecnologias. Seja o chat GPT, seja a invenção da roda, da escrita, da agricultura. Né? A gente criou coisas que se desdobram de maneiras inesperadas. Então ele diz o seguinte, o chat GPT é um objeto. Como qualquer objeto, ele escapa, ele desafia, ele frustra, ele vai forçar cada um de nós a redefinir padrões de comportamento. E para onde a gente vai depende justamente desse passo a passo. Mas não tem como antecipar. Só que uma coisa é certa, não vai ser como a gente quer. Né? Não é como a gente quer. Esses objetos, eles realmente impactam muito. Então, exemplo, na década de 90, quando eu era mais jovem, não tinha celular. Né? Hoje, para onde eu vou, eu acordo de manhã com celular. Eu sei que isso não é saudável, né? Mas eu já acordo com celular. Ou seja, o celular não é só um objeto passivo que eu uso. É um objeto que está redefinindo minha subjetividade, meu corpo, minha mente. Né? Então, e eu não esperava. Né? Ninguém esperava que isso poderia acontecer. Né? O meu primeiro celular, eu lembro, era um Motorola, daquele grandão, feio, né? Que na época era bonito, enorme. E não fazia muita coisa. Fazia ligar, tinha o jogo da cobrinha, né? E só. Hoje não. Hoje a gente tem um microcomputador na palma da mão, né? Que tem um acesso a toda a informação do planeta, né? Em tempo real. Isso é uma coisa que, de novo, redefine as noções de espaço, de tempo, impacta mesmo, né? A própria estrutura da realidade. Então, esses objetos não são passivos. Eles saem do controle, para o bem ou para o mal. Poderia ser mais ou menos como se esses objetos, eu poderia, na verdade, dizer mais ou menos como se esses objetos eles tivessem meio que vida própria, eles seguem seu próprio fluxo, não estão girando ao meu redor. Eu acho que o melhor exemplo que eu gosto de dar é da televisão. Se você pede para alguém das ciências humanas analisar a televisão, ela vai dizer o quê? Quem está dominando a televisão? É a esquerda, é a direita, é o discurso do bem, é o discurso do mal, é o discurso conservador, progressista? Tudo isso é importante. Só que aí vai dizer Horman que, para além disso, o objeto TV, o fato de eu ter uma TV no centro da minha casa, muda muita coisa. Independente do conteúdo da TV. Né? É claro que o conteúdo importa. Né? Se é um conteúdo, se é fake news, se não é, se é pró-crianças carentes da África ou não. Tudo isso impacta, só que para além disso, o objeto em si, ele tem uma trajetória própria. Da mesma maneira que a internet. Você poderia dizer, o Facebook, vamos debater o Facebook. Ele é racista, ele não é, ele é preconceituoso, ele não é, ele é ideológico, ele não é, ele é fake news, não é. Tudo isso é importante. Só que o simples fato de eu ter internet, né, enquanto uma plataforma tal, já é algo que tem autonomia própria. Independente dos discursos, independente de quem manipula a internet. Tá? Independente se é direita, se é esquerda, se é fake news, se não é. Só o fato de eu ter aquela estrutura de jogo já muda muita coisa. E aí é que está o ponto dele. Né? Então a televisão, ela já faz muita diferença pelo fato de eu ter ela na minha sala de estar. Né? Então eu estou aqui na minha sala de estar e eu tenho uma certa forma de comer. Hoje menos, mas na época, na década de 90 e 60, 80 e 90, você tinha a televisão, para quem é mais novo, né? Você tinha a sala e você tinha um povo almoçando de frente na TV, conversando sobre a novela das 9. Isso não é uma coisa superficial, isso muda muita coisa. A forma de interação, o conteúdo do que está sendo debatido, as expectativas daquelas pessoas, a maneira de interação.
Hoje, por exemplo, a mídia que a gente tem não é mais passiva como a TV. Hoje a gente pode interagir instantaneamente com um determinado conteúdo. Hoje eu posso montar o meu canal no YouTube, né, o meu próprio canal, com qualquer conteúdo que eu quero. Então, isso muda muito a minha forma de ver a realidade, de estruturar o mundo, independente do conteúdo específico do meu canal. Né, independente de quem está dominando naquele momento. Então, ele está dizendo o seguinte, os discursos, as estruturas, os sistemas, as ideologias impactam o objeto, mas o objeto não pode se reduzir a essas estruturas. O objeto escapa. Né? O objeto tem alguma coisa aqui, né? Uma coisa que o sociólogo Weber, né, chamou de paradoxo das consequências. A gente cria uma coisa, só que ela sai do controle. Até mesmo na nossa vida cotidiana. Observe as decisões que a gente já fez no passado. Muitas coisas que a gente está enfrentando hoje foi por conta de uma decisão lá atrás, que ainda está se desdobrando. Só que a gente não tem consciência disso. A gente não tem consciência dos desdobramentos, daquela escolha, daquela fala, daquela amizade, daquele relacionamento. A gente não consegue ter consciência, mas continua afetando. O fato de que sua mãe colocou você na escola X e não Y, isso ainda está impactando você. Né? Essa simples escolha pontual. E por aí vai. Né? São esses desdobramentos inesperados. Né? Beleza. Tem uma outra pergunta aqui, que é Caetano Veloso tem uma música chamada Língua. E ele faz uma provocação nessa música, tem um trecho que ele fala que a filosofia só é possível traduzir em alemão, não em outras línguas. Basicamente isso, né? E aí você falou da tradução do livro, dos desafios, né, dessa tradução. E aí eu queria saber se para além disso, o quanto que traduzir filosofia foi um desafio para você, seja principalmente nessa questão do livro, o objeto quádruplo, mas traduzir filosofia no geral. Ah, sim. É um desafio por várias razões, porque eu acho que é mais ou menos, eu tento comparar com tradução para dublagem, porque ao mesmo tempo você tem uma responsabilidade com o ator que você está dublando, né? Mais ou menos como se eu estivesse dublando Harman para o português, né? Só que eu estou dublando no formato de texto. É um desafio, uma responsabilidade, porque ele está tentando comunicar uma mensagem, né? E eu preciso, de alguma forma, razoavelmente, trabalhar e trazer aquela mensagem daquela maneira, adaptando para o português, porque tem várias coisas que são impossíveis de traduzir literalmente. É a mesma... Da mesma maneira, quando você vai no Netflix, não sei se você já viu, assim, você for assistir uma série como Friends, e você vê a dublagem do português, você vai ver muita piada que não faz sentido. Por quê? Porque tem piada que é difícil de traduzir. Tem trocadilho, tem outras coisas que não dá para traduzir literalmente. Por isso que eu pedi para minha esposa assistir Friends, ela foi assistir em português, ela disse que era sem graça. Aí eu falei, assista de novo, em legendado. É porque, realmente, embora a dublagem seja perfeita, eu gosto muito da dublagem, mas tem coisas que não dá para traduzir literalmente. São coisas que são muito, muito específicas. Então, é isso que eu estava preocupado, principalmente. Como é que eu vou traduzir, principalmente, os termos inéditos de Harman, que ele tem vários termos específicos. Claro que tem termos que ele pega de outras tradições, que já tem tradução, só que tem outros que ele criou por conta própria. E tem undermining, overmining, dual mining, tem conceitos específicos. E aí é que foi o desafio. E aí, para sair um pouco do dilema, eu tive que ir para outras traduções de outros idiomas que ele fez, o espanhol, o francês, para ver como é que foi traduzido. Teve algumas coisas que funcionou, que eu consegui trazer do espanhol, por exemplo, para o português. Teve outras que não deu, eu tive que criar por conta própria. Tudo isso com a ajuda do autor. Tudo isso pedindo autorização para ver se eu podia. Então, por exemplo, tem dois termos dele que são bem importantes, que é o subminação e supraminação. Que, para além dos detalhes específicos, supraminação e duplaminação são formas de simplificar a realidade. E aí, no espanhol e no francês, eles traduziram os termos com outras palavras do uso cotidiano. Eles traduziram como demolir,
soterrar, uso palavras bem específicas. Só que não funcionou no português, então a gente precisava de algo específico. Então aí ficou subminação, supraminação, e aí a gente também usa o termo como adjetivo, então a gente pode dizer que o objeto foi subminado, né? Tem várias variações que foi possível ser feita por conta dessa adaptação que a gente fez. Se a gente tivesse pegado do espanhol, do francês, não daria conta, né? Seria uma coisa um pouco estranha, não ia funcionar muito bem, não. Mas outros termos a gente conseguiu pegar, sim, né, de outras traduções e de outros lugares. Mas o desafio foi esse, foi como trazer a verdade do autor, né, dentro do português. Né? Como é que eu posso fazer com que aquele autor seja compreensível, né, não só no Brasil, mas em Portugal, em outros lugares que falam português. Mas foi algo que acrescentou muito em mim. Porque como eu sou de ciências sociais, só que eu trabalho na minha pesquisa com teoria social. Né? E a teoria social e a filosofia andam muito próximo. Então eu sempre tive contato com a filosofia. A filosofia sempre fez parte do meu repertório. E a tradução me ajudou mais ainda a gostar da filosofia. Né? Às vezes eu brincava dizendo que a filosofia é tipo uma minha amante. Né? As ciências sociais, né, é oficial, né? E a filosofia é algo que eu namoro assim, sem pensar duas vezes. Tá? E agora eu estou com a oportunidade de fazer o pós-doutorado em filosofia e melhor ainda. Mas, em geral, é isso. Foi uma oportunidade de crescer muito, né? de crescer bastante, de aprender. Né? Só para você ter uma ideia, o livro eu acho que eu devo ter lido umas 5, 6, 7 vezes por conta da tradução. Tá? E é um trabalho exaustivo. Eu pensei que não seria tão complicado, por conta da experiência com artigos e ensaio, mas não é. Eu tive que reler 300 vezes, né? E tem todo um cuidado específico de... Enfim, a sorte que eu tenho é que eu nasci, né, na época da internet, né, e do computador. Então, quando eu tinha algum problema, por exemplo, em um termo que eu achava que poderia traduzir de uma forma melhor, bastava pesquisar lá no arquivo, e aí eu substituía todas as palavras que tinham relação com aquela outra, substituía bem rápido, super tranquilo, e aí eu não precisava necessariamente ler o tempo inteiro. Mas vários momentos eu precisei. Né? Eu precisei ler do começo ao fim, mas felizmente em outros momentos eu só substituí mesmo. Substituí tal palavra e aí, de maneira bem conveniente, saiu substituindo tudo de vez. Mas E quanto tempo que você levou para poder conseguir traduzir o livro? Você lembra mais ou menos? 2 anos. Né? Mas nesse processo, aí é preciso explicar. Foi um processo de mandar para certas revisões, retomar as revisões, reuniões e outras coisas. Foi um processo longo. Né? A tradução mesmo, assim, a primeira versão saiu em 3 meses. A primeira versão. Em 2 meses, 3 meses eu terminei. Só que aí teve a versão 2.0, 3.0, 4.0, 8.0, 11.0, até chegar na versão final, né, que foi enviada para a EduERJ. Então foi mais ou menos 2 anos. Entendi. Então, para o pessoal que está aí, traduzir um livro não é uma coisa que se faça tão rápido, né? Você precisa realmente passar por um processo para depois você ter o que a gente tem hoje aqui nas nossas mãos, que vocês podem comprar também no nosso site da EduERJ, tá? E aí, eu queria saber para quem que você indica a leitura de um objeto quádruplo. Aí a resposta não vem de mim, né? Viria do próprio autor. Né? Ele vai dizer o seguinte: a todo mundo que é curioso por qualquer coisa. Se você é curioso, vai e leia. Tá? Então, um exemplo que o próprio Horman diz é: você é de filosofia, quer ler biologia, vá ler biologia. Né? Tá curioso para ler arquitetura? Vá ler arquitetura. Inclusive, ele foi, né, em 2016 para uma faculdade de arquitetura. Ele não sabia nada de arquitetura e ele foi dar aula em um curso de arquitetura. E hoje ele escreve livros sobre arquitetura. Tá? E ele diz: eu gosto de me desafiar. Às vezes eu pego um texto, uma área que eu não tenho a mínima ideia de nada, e vou me arriscar. Então,
minha sugestão é, para qualquer indivíduo de humanas, ou sociais, ou filosofia, ou até mesmo biologia, ou química, e por aí vai, que queiram se aventurar nessa esfera. Porque a ontologia orientada a objeto, que é a base desse livro, né, que é a base teórica desse livro, está invadindo todas as áreas. Então, você observa físicos trabalhando com essa linha, arquitetos, biólogos. Um dia desse eu estava avaliando um ensaio chamado Ontologia Orientada à Psicologia, né? Que é uma aplicação desse livro para a psicologia, né? De um autor específico, que pegou o texto de Horman e aplicou. Aí você tem Ontologia Orientada ao Design, Ontologia Orientada à Arqueologia. Né? Então, tem várias possibilidades. Inclusive, eu publiquei um artigo agora que é Ontologia Orientada à Antropologia. Tá? Enfim, tem várias possibilidades, né? Que aí é que está o ponto legal de Horman, que eu tinha até falado com o Eduardo no começo, é que ele é interdisciplinar. Tá? Então, só para vocês terem ideia, lembrando de novo, eu não sou necessariamente da filosofia. Eu sou formado em ciências sociais e eu me envolvi com a abordagem dele. Porque, realmente, tem algo que é mais do que uma teoria, é uma espécie de espaço, é um campo novo de possibilidades. Então, seja você quem for, até se não for acadêmico, se quiser dar uma lida. Agora, claro, é complicado, a leitura é um pouquinho truncada, por isso que eu recomendo, às vezes, ler outras coisas mais simples antes de ir para esse texto. É mais ou menos quando o povo pergunta assim, Tiago, eu quero ler Nietzsche, vou ler Assim Falou Zaratustra. Não, você não vai ler primeiro isso, você vai ler outras coisas do cara, aí depois, quando você tiver com a mente um pouco mais suave, aí você vai para esse texto. É a minha recomendação também, né? Porque é um texto com termos novos e pode ser um pouco complicado para quem não é da área, certo? Mas, para quem é de humanas, sociais e filosofia, eu acho que vai se sentir à vontade. Né? Talvez alguém tenha algum tipo de proximidade. Você falou sobre a ontologia ligada a outras áreas também, né? No livro fala ligada ao objeto. Você podia falar um pouquinho melhor para a gente, para quem está agora, para quem vai assistir depois, o que seria ontologia, para facilitar aí a compreensão pessoal? Resumindo mesmo, embora figuras heideggerianas não iriam concordar comigo, a gente pode pensar a ontologia como o mundo mesmo, né? O mundo tal como ele é. Então, a ontologia aqui é um mundo independente das suas interpretações, percepções, ou seja, quando eu digo que existe uma estrutura ontológica, significa dizer que existe um mundo lá fora, né, que não está esperando por mim, mas ele existe. Então, por exemplo, a gente pode falar de ontologias indígenas. Né? O que é uma ontologia indígena? É uma estrutura de mundo do indígena, de povos tradicionais. Né? Então, você pode falar de uma pluralidade de ontologias indígenas. Né? Então, seria sinônimo de mundo mesmo, né? Basicamente. Então, quando ele diz o seguinte, ontologia orientada a objeto, ele está basicamente dizendo é uma estrutura de mundo que centraliza o objeto. Né? Por isso que é orientada ao objeto. Não é orientada ao humano, não é orientada à linguagem, não é orientada ao poder, é orientada ao objeto. Né? Então, como é que a gente pode centralizar no mundo os objetos? Beleza. Você deu exemplo de, por exemplo, não começar a ler para entrar nesse mundo, não começar a ler tal autor ou tal. Você pode recomendar algumas leituras, alguns autores, para quem está começando, quer aprender um pouquinho mais sobre essa área? Brincadeira. Eu tenho alguns textos que eu escrevo, né, que eu fiz tipo um resumo. Né? Tem alguns, tem meu, de Otávio, né, que é um professor de Brasília, que fazem esse trabalho de gestão, digamos assim. Então, tem vários textos meus de Otávio e de vários outros indivíduos também na internet que tentam trazer de uma maneira mais tranquila. Então, tem uma entrevista também de Horman na internet que eu traduzi, que está legendado, que eu acho que é bem simples de entender, porque é um bate-papo bem mais simples de acompanhar, que vocês também podem procurar. Mas hoje é muito comum. Hoje, cada vez mais eu observo que estão filtrando essas abordagens. Tá?
Então tem um texto meu na revista Cadernos de Campo, que foi uma entrevista escrita que eu fiz com o autor, né? E antes da entrevista escrita tem um resuminho, né, do que é a teoria dele. Então é legal também. Mas tem várias outras também. Mas eu recomendo, pelo menos, pegar algum comentador, né? Eu ou algum outro, né, para poder se familiarizar. Uhum. E eu não lembro se você já falou, mas há quanto tempo mais ou menos que você estuda essa área? Eu trabalhava desde a graduação com algo que eu chamava de teoria social alternativa, que era uma coisa bem específica, né, que tinha conexões com o que eu faço agora, mas não tanto. Só que aí, em 2020, no final de 2019, na verdade, para o início de 2020, eu comecei a entrar nesse campo das ontologias orientadas a objetos. E aí eu comecei a misturar um pouco com o que eu já fazia, né, e minha escrita mudou muito. Então, eu saí da teoria social alternativa para a teoria social orientada a objetos. Isso que eu faço hoje, né? TSOO, né? Teoria social orientada a objetos. E aí, mais ou menos no final de 2019. Só que tem já muita continuidade desde a graduação, né? Desde 2011, basicamente. Só que eu não chamava lá, né, em 2011, de ontologia orientada a objetos, porque eu nem sabia quem era o rapaz, o homem, nem não conhecia nada. Seria mais ou menos assim, deve ter uns 12 anos, 13 anos a teoria mais geral e uns 4 ou 5 anos a coisa mais específica, né, dos estudos sobre esse autor. Beleza. A gente vai colocar depois, não só aqui nos comentários, mas a gente vai deixar salva a live e vai deixar o link também para vocês poderem ver o livro e tal. Só que agora eu queria saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar em si sobre essa obra, sobre qual que foi o seu sentimento? Eu estou com essa dúvida desde o iniciozinho que eu queria te perguntar. Qual foi o seu sentimento quando viu o livro completo, a obra pronta, traduzida? O que você sentiu? Como foi para você isso? Eu não acreditei, né? Eu não acreditei quando eu recebi. Principalmente porque, e eu não estou falando isso só para puxar o saco da Edward, não, porque o livro está muito bem estruturado, está muito bem. Eu tenho outras publicações em outras editoras, mas essa me chamou a atenção pelo cuidado, pelas revisões, então foi muito bom. Tá? Então, até os detalhes mesmo, gráfica, então quando eu peguei, eu falei, está muito bem estruturado. Veio também acompanhado com um sentimento de alívio. Né? Quer dizer, finalmente, né, saiu, depois de tanto tempo, tanta dor de cabeça, né, valeu a pena. Né? Teve uma editora que abraçou a causa, falei que bom. Então, eu fiquei super feliz. Na verdade, quando a Edward lá atrás, no começo, disse que ia publicar, eu pensei que era trote. Eu pensei que era algum esquema, né? Porque estava meio estranha a conversa. Dizendo assim, não, vamos publicar, gostamos, mas eu estava, será que é Edward mesmo? Né? Será que não estão querendo pegar meu livro para fazer outra coisa? Porque realmente, eles acolheram a causa, gostaram da proposta. Eu falei, poxa, super legal. Né? Aí quando eu vi a coisa materializada, eu falei, poxa, eu estou bem feliz, né? Pela oportunidade. E eu espero que a Edward e essa tradução seja o ponto de partida mesmo, né? Para que outros eventos, encontros, traduções, minhas ou de outros, possam surgir. Porque essa linha orientada a objeto é imensa. É imensa. Tem vários outros livros, vários outros autores. Né? Então, talvez possa ser uma ótima porta de entrada, espero, né? Para o futuro. Eu queria também tirar uma dúvida que você acha que a capa, ela contempla a obra, o conteúdo, que ela está bem bonita, com certeza ela tem um significado também, eu queria saber se você pode falar um pouquinho pra gente dessa capa, e que, para quem ainda não viu, atrás seria o espelho de costas e um martelinho até, né? Então, você podia comentar um pouquinho aí pra gente sobre essa capa? Sim, nesse livro você vai perceber, e até em outras obras também, Horman, ele usa muito a metáfora
do martelo, né? Que é uma metáfora que Heidegger usou, né? Que ele vai dizer que Heidegger vai dizer o seguinte, lá no Ser e Tempo. Quando você usa o martelo o tempo inteiro, você nem sente o martelo, certo? O martelo ali vira parte do seu corpo, até o momento, vai dizer Heidegger, que o martelo quebra. Quando o martelo quebra, você observa, você tem consciência do martelo, né? Então a consciência do martelo aparece porque o martelo quebrou. Então Horman ele vai pegar isso e vai dizer o quê? Que você começa a ter consciência quando esse objeto desafia, quando esse objeto... Então o martelo vira uma metáfora de qualquer objeto, né? Porque o martelo, assim como qualquer objeto, quebra, né? E no momento em que ele quebra, ele desafia você, ele faz você pensar, ele faz você ir por outros caminhos, ele faz você justificar, revisar teorias. Então, o martelo está sempre presente nos trabalhos de Horman. E essa coisa do martelo na frente do espelho tem a ver também com esse fato do martelo sendo percebido. Então, é o martelo que quebrou que eu tenho consciência do martelo. O melhor exemplo para que vocês entendam o que eu estou falando imagine um carro. Quem dirige já tem um tempo, percebe que o carro vira parte de você, certo? Você não tem consciência do carro. O carro vira uma extensão do seu corpo. Tá? Agora, quando você pega alguém que é novo, que entra no carro, a pessoa começa a estranhar as coisas, né? O carro começa a ser um objeto que está desafiando aquela pessoa. Tá? Então, uma coisa que você fez errado, você não percebia, você começa a pensar duas vezes, suar frio. Então, é a mesma coisa do martelo, né? Esse martelo, em alguns momentos, ele pode também, né, os objetos, desafiar o indivíduo. E nesse desafio, eu começo a prestar atenção mais. Eu começo a perceber coisas que antes estavam no pano de fundo, né? Estavam nos bastidores da minha experiência. Uhum. Aqui colocaram que remeteu a Magritte. E aí eu queria saber se você vê alguma relação disso com Magritte ou não. Também tem uma coisa meio talvez surrealista, né? Também, certo? Porque principalmente Horman fala sobre essa coisa do objeto que escapa, né? Então é um objeto que escapa, ao mesmo tempo é um objeto estranho, é um objeto que você não consegue definir ou representar muitas vezes, ele bagunça suas representações, ele desafia suas categorias de pensamento. Então tem um pouco a ver também com essa pegada surrealista, né? Dessa realidade que de alguma forma desafia o racional, o teórico, o formal, bem elaborado, enfim. E o objeto de Horman ele faz isso, ele desafia mesmo. Seja a teoria, seja a prática, né? O objeto não só frustra minha racionalidade, mas ele também frustra as expectativas do meu corpo, né? Mais ou menos quando você pega alguém, o seu melhor amigo, falando mal de você. Por um lado, vai dizer Horman, isso é super legal, né, do ponto de vista dele, porque isso mostra que o seu amigo ele não é você. O seu amigo não é a extensão da sua expectativa. E aí você começa a perceber que esse amigo desafia tanto suas interpretações sobre ele, quanto as experiências mais corporais que você tinha com ele. Né? Então acho que tem um pouco, assim, tem a ver com essa coisa meio surreal, de alguma maneira. Uhum. E agora, professor, eu queria saber se você tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o livro, sobre a tradução, sobre o seu trabalho. Não, eu acho que o principal é agradecer do ERJ, né, pela oportunidade. E espero, talvez no futuro, criar novas articulações, talvez eventos, ou cursos, ou coisas relacionadas envolvendo o livro. O próprio autor, por exemplo, está super disponível, né, caso a própria do ERJ queira articular alguma coisa. Né, ele é super gente boa, então acho que agora é mesmo agradecer, né, quem tiver a oportunidade de ler, dá uma lida, veja a opinião de vocês, se tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, né, manda um áudio, manda um questionamento também, né, vai ser um prazer ouvir ou ler vocês. Beleza. Para quem tiver interesse, a gente vai deixar o link também da obra, ela é impressa, só você comprar, vai chegar na sua casa o livro.
tá bom? E aí, que é no site da EduERJ, né, www.eduerj.com. E, Tiago, eu queria muito agradecer a oportunidade de conversar com você, de tirar as dúvidas aqui. Acredito que quem não conseguiu entrar e for assistir a live depois vai entender bem. E como você já se disponibilizou, as pessoas podem te mandar mensagem, tirar suas dúvidas. Esse papo foi enriquecedor para mim, ainda mais que eu não tenho tanta noção da ontologia ligada ao objeto, orientada ao objeto. Então, foi bem legal ter aprendido aqui. A nossa live ela vai ficando por aqui, pessoal. Mas a gente vai, como eu já falei, vamos deixar salvo. E espero que vocês tenham gostado e que o senhor também tenha gostado, professor Tiago. Eu também, muito obrigado, agradeço vocês, né? E qualquer coisa, estou por aqui. Entendeu? Valeu, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.